Você já se perguntou sobre o futuro do seu filho? Onde ele estudará? Qual será a profissão dele? Que carreira ele vai seguir? O que é uma dupla diplomação? Se seria interessante ele cursar uma dupla diplomação? Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu estou aqui com o pai da nossa escola, Roberto Correia, que vai contar um pouquinho sobre ele e sobre as expectativas dele, sobre os planos de futuro dele para os filhos dele. E eu queria convidá-lo a se apresentar. Bem-vindo, Roberto. Obrigado, é um prazer Luciana. ter você aqui conosco. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou o Roberto Correia, pai de dois alunos aqui do Magister, o André Guedes Correia, que está no 6º ano, e o Henrique Guedes Correia, que está no 2º ano, ambos estudantes do curso internacional bilíngue aqui do Magister. Quando que você começou, Roberto, a vislumbrar o futuro deles, o que você deseja para eles no futuro? Quando eles eram muito pequenos, quando foi isso? Essa pergunta, você é mãe também, para os pais, eu acho que é fácil de responder, Acho que, às vezes, antes de a gente ter o filho, a gente já imagina as possibilidades que a gente quer que eles tenham. E, obviamente, aí, sei lá, no meu caso, desde pequenininhos, desde que estavam na barriga da mamãe ali, a gente já conversava um pouco sobre as coisas que a gente queria possibilitar para eles, Então, óbvio, existem várias fases, vários momentos diferentes, mas quando chega realmente o momento, eu acho que quando chega um momento realmente em que a gente faz aquela transição de educação infantil para o Fundamental 1, é um momento bastante importante nas escolhas em que a gente vai fazer, E foi nesse momento, a gente já havia colocado eles no programa bilíngue, e foi nesse momento que a gente teve ali uma convicção mais forte de que seria muito importante para o futuro deles, não só como estudantes, mas como profissionais, como cidadãos num futuro, na vida adulta, se a gente conseguisse possibilitar para eles uma formação com a dupla diplomação, como a gente tem falado aqui no Brasil. E é muito interessante porque muitas pessoas acham que um programa bilíngue, ele foca exclusivamente na proficiência linguística, E a gente sabe que vai muito além disso. Então, a formação acadêmica, a formação de um cidadão global. Então, essa visão de futuro, de quem eu quero que o meu filho se torne, aonde ele vai atuar e transformar aquele contexto que ele vive, é muito importante. E o André, falando especificamente do André, eu me recordo que ele, antes da gente implementar o currículo bilíngue para todos os alunos, ele já fazia o programa internacional. Perfeito, sim. E o Henrique, já menorzinho, já entrou conosco no programa, no currículo bilíngue. Sim, que são é o duas mais coisas, novo, Isso, são duas coisas um pouco diferentes. Queria que você me contasse, assim, da tua expectativa com essa dupla de formação e desse caminho que você está traçando do currículo bilíngue mais programa internacional, sim, que é um pouco diferente. Sim, perfeito. E você falou de como eles vão modificar esse contexto, esse ambiente, a sociedade, enfim, em que eles estejam inseridos, mas também tem o lado de como esses meios em que eles vão estar inseridos podem contribuir com a própria transformação da carreira deles, Sim. Então, até para ser um pouco mais talvez prático, em um tema que para algumas famílias é mais próximo, para algumas é mais distante. Eu trabalho para empresas multinacionais já há muitos anos. Acho que em 2007 foi a primeira multinacional em que eu ingressei, e antes disso eu já lidava com multinacionais. Então, existem duas coisas, a proficiência do inglês, que é necessária. E hoje nem tão suficiente, nem tão suficiente. Porque já é necessário talvez um outro idioma. Exato. E dois, existe sempre a possibilidade de, em algumas empresas mais, em outras menos, em alguns momentos mais fortemente, em outros menos, mas existe sempre a possibilidade de você ter talvez um convite ou você abrir uma porta para se mudar de país. E aí vem algo que na cabeça, eu acho que dos pais, das mães, sempre é uma decisão muito difícil, que é avaliar qual é o impacto disso
nos meus filhos, né? Na cabeça dos meus filhos, na vida dos meus filhos. Não é nem, eu acho que aí não é nem a educação, até fica numa segunda avaliação na cabeça do pai e da mãe nesse momento. Mas justamente o programa com a dupla diplomação, ele nos ajuda a ter certeza de que a imersão no segundo idioma ela é mais profunda e, ao mesmo tempo, ela abre portas, abre possibilidades para aquele estudante, aquela estudante poderem, nessa fase ainda da infância, migrar de escola, migrar eventualmente de país com um desgaste emocional e intelectual menor, né? Porque de cara ele tem uma equivalência do que ele está estudando aqui esse ano de 2024 no Magíster, é equivalente ao 6º ano nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez em mais alguns países. Muito similar, né? Muito similar, a adaptação seria muito mais tranquila. E isso também, algo que eu costumo comentar, né? A gente conversa muito sobre isso na família, essa dupla diplomação também é algo que não é só para esse momento, dessa fase da vida, né? Criança, adolescente, estudante, é algo que fica para a carreira. Para a carreira, porque até, né, Roberto, pode não ser o desejo deles. Exato. Né? Ao terminar a terceira série do ensino médio, exatamente já ir em outro país estudar. Isso. Mas é o que você está dizendo. No futuro, é abrir portas. É uma decisão difícil até para uma pessoa de 17, 18 anos escolher, mesmo tendo todas as condições financeiras, inclusive vou ficar longe da minha família por 3, 4, 5 anos. Pode ser que eles escolham. Pode ser que eles escolham, mas é uma decisão difícil. E se escolherem, excelente. Mas caso isso não ocorra com essa idade, escolha um curso no Brasil, etc., nada impede, nada tira deles, né? Como muitas vezes a gente menciona, né? Educação, conhecimento é algo que ninguém tira de você, uma vez adquirido. Nada impede que, se tiver o desejo, faça uma segunda diplomação, né? Uma segunda graduação, faça um mestrado, faça algum tipo de especialização fora do Brasil, nas melhores universidades, né? Hoje tem essa possibilidade, inclusive, de se fazer remotamente. Então, quer fazer uma transição de carreira lá, já na fase adulta, já um pouco mais maduro, 25 anos ou mais, qualquer idade. Eles têm esse diploma na mão, têm essa equivalência. É um grande obstáculo que já está superado desde da fase estudantil. E uma bagagem, né? Uma bagagem cultural, acadêmica muito diferente. Concordo. Né? Inclusive porque algo que eu percebo bastante, já fiz especializações de faculdades internacionais, inclusive, o estilo do aprendizado é outro. Você que é uma especialista no tema, sabe melhor que eu, mas o estilo do aprendizado é outro e ele traz uma bagagem cultural diferente. Então, aprender da maneira que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, tem uma certa padronização, uma certa maneira de executar esse aprendizado, e nos Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente, né? Claro, objetivamente o que se aprende é a mesma coisa, mas a maneira de aprender é outra. E aí, eventualmente, esse jovem estudante aqui, criança, adolescente, quando for conviver com isso, ele também já tem uma familiaridade, já tem alguma experiência, se não uma boa experiência, porque já serão anos, né? Sim. Com essa bagagem, no caso aí dos meus filhos. E é importante fazer uma diferenciação aqui, né? O currículo bilíngue também forma. Sim. Né? O aluno que finaliza o currículo só bilíngue, ele também tem possibilidades e oportunidades fora do país. Sim. Mas o aluno que faz o programa internacional, visando a dupla diplomação, é o que você colocou. Ele tem 2 históricos escolares. Exato. Um histórico escolar emitido no Brasil e um histórico escolar emitido nos Estados Unidos. Exato. Então ele tem, além da sua competência que foi desenvolvida ao longo dos anos, das habilidades, ele tem um documento, o histórico escolar, com o GPA calculado, que vai contar muito para qualquer aplicação em universidades internacionais, ou mestrado, ou outras MBA, que ele queira fazer fora do Brasil. Exato. E como eu disse, né? É um grande obstáculo, na minha opinião, no meu ponto de vista, já superado desde ali da graduação deles no ensino médio, né? Então, ele sai do ensino médio já com esse objetivo alcançado. Ele tem o histórico aceito em qualquer universidade e escola, enfim, brasileira,
e tem o histórico com o GPA, que é a nota de corte, né, para entrada nas universidades estrangeiras, já calculado, ratificado pelas entidades que cuidam disso, né? Então, assim, não tem aquela corrida pela... não sei nem como chama o processo, mas para fazer equivalência do histórico brasileiro... É isso mesmo, uma tradução juramentada, um cálculo de GPA. Isso, que alguém pode questionar, né? Enfim, não sei se todas as universidades aceitam, não sei como funciona. Agora, com a cada dupla universidade tem diplomação, um processo, né? com a dupla diplomação, isso está superado. Ele está no mesmo nível que se tivesse terminado o ensino médio nos Estados Unidos. Exatamente. Né? A gente sabe que o aluno que faz uma dupla diplomação é mais exigido dele, né? Até porque ele fica no contraturno, ele tem uma demanda muito maior. Demanda, né? de tempo, de atenção, né? De estudo. Como é isso na sua casa? Eu acho que como eles estão no internacional e no bilíngue, na dupla diplomação desde o início, acho que a gente conseguiu gerenciar bem até aqui, né? Estamos aí o André no 6º ano, com 11 anos, o Henrique com 8 anos, agora no 2º ano. A gente, acho que é um ponto importante que você tocou, porque eu sempre falo, é trabalho de equipe, né? Talvez alguns concordem comigo, outros talvez não, mas eu acho que família é trabalho de equipe, né? Então a gente busca se organizar para dar condições deles se dedicarem aos estudos. A gente busca motivar a execução, né? Então a gente motiva a executar, a gente vai dar apoio, a gente conversa, etc. A gente ajuda a organizar para executar, a gente acompanha como está a execução, etc. E deixa fluir, né? A gente sabe, eu tenho sorte, né? Meus dois filhos ali são muito dedicados, gostam de estudar, se interessam por aprender, então tenho essa sorte. E eles participando do programa internacional, no caso o André, que hoje faz Middle School, né? O Henrique está fazendo currículo bilíngue e vai ingressar no Middle School a partir do 6º ano, de novo visando a dupla diplomação ao final da 3ª série do médio, né? Mas a minha pergunta é com relação ao André especificamente, a essa rotina dele, né? Que vocês ajudaram a organizar, mas o quanto também esse desenvolvimento auxilia na autonomia, desenvolve a autonomia. Importante. Né? A gente observa bastante isso e eu até queria voltar para complementar um pouquinho, né? O que eu falei há pouco, que assim, aí nessa rotina, óbvio, por mais brilhantes que eles sejam, por melhor que seja o nosso plano, eles, né, são muito jovens para não se distraírem, por exemplo, quando as distrações estão presentes. Então, uma parte complementar disso é tentar tirar algumas distrações, organizar com eles, sempre jogando aberto, né, combinando horários ou sequências para as coisas, né? Então, televisão tem seu horário, videogame, dia de semana a gente não liga, a gente só liga na sexta-feira e no fim de semana e coisas desse tipo para ajudar a priorizar aquilo que é mais importante e depois a gente sempre, de alguma maneira, celebra, valoriza o resultado, entende? Então a gente prioriza a execução, assim, valoriza bastante a execução com qualidade, uma execução com qualidade, e depois a gente celebra o resultado, porque o resultado sempre é bom, né? Então, isso é bem interessante. Voltando aqui no seu ponto... da questão da autonomia, do desenvolvimento da autonomia, da rotina. Acaba que a gente percebe que nesse contexto todo, eles têm bastante autonomia para se organizar até um certo nível. E é muito interessante que a gente observa que eles sempre estão motivados a executar as coisas, embora a gente tenha que ajudá-los a não se distrair, entende? Então, assim, é sem bronca, é sem castigo, é conversando, né? Então, olha, você quer fazer tal coisa, mas lembra, tem aquela lição, tem uma tarefa para fazer. Muitas vezes eles já chegam da escola à tarde com uma motivação de executar aquela lição.
Mas aí até a gente faz o seguinte, a gente costuma dar um intervalo de tipo 1 hora e pouco, mas também que não fique muito tarde, porque senão a energia também baixa, né? Não dá para começar a fazer edição 6 da tarde. Então, muitas vezes, eles estão aqui numa rotina em que eles saem da escola às 3 horas ou às 3h30, depende do dia da semana. Então, muitas vezes a gente começa a fazer lição 4h30 ou 5 horas, né? Então, dá um intervalinho, mas também para não perder energia, mas eles têm autonomia para se organizar nesse sentido, mas sem o trabalho de equipe não acontece. É muito importante. Um aluno que faz dupla de formação, ele precisa do apoio da família. Precisa do apoio. Precisa do apoio. De uma equipe. Exatamente. Né? A parceria escola-família é fundamental. 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 Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, por exemplo, nos dois, né? Mas o André, que já está mais familiarizado, já está um pouco... Que está no middle school, né? Exato. Ele tem uma autonomia que eu acho muito legal, acho incrível, assim, a maneira que ele já se organiza para priorizar o que ele tem que fazer de acordo com a data de entrega, o que ele entende que vai ser, às vezes, mais prazeroso de executar, ele já executa às vezes logo no começo. Eu ajudo ele a pensar, planejar um pouquinho isso, né? O que precisa de mais atenção, ou o que precisa de mais energia fazer logo no começo aí desse horário, e o que é um pouco mais mecânico, como eu digo, deixa mais para o final, que não vai precisar pensar muito porque já está cansado. E quais conselhos você daria para as famílias que pensam em matricular os seus filhos no programa internacional, olhando para a dupla diplomação? Algum conselho específico, não só com relação à rotina, que você contou bastante, né? Mas com relação até aos sonhos dos próprios filhos, né? Sim. Porque eles são pequenos, muitas vezes, quando a gente planeja por eles, né? Mas e como que a gente vai considerar, então, qual conselho você daria para essa família que está planejando isso? E como também a família não se frustra ao final desse processo, quando o filho ou a filha falam assim, olha, não, agora eu não quero ir para fora. Né? Como lidar com isso? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que, primeiro de tudo, né, a questão do estudante ter energia, tempo disponível e apoio da família para executar isso é importante. Então, eu acho que realmente, assim, se a criança, o estudante, ele não está em condições, eventualmente, de ter esse comprometimento adicional, realmente é algo para se pensar com carinho, com cuidado, de se a criança vai dar conta, né? Para não frustrar nem a criança, né? Nem a família. Exato. Né? Ou o adolescente, porque pode entrar, por exemplo, um adolescente que quer entrar no high school, entrar no 9º ano. Exato. Mas às vezes é um desejo só da família, então precisa ser muito explicado para ele também, as oportunidades. Eu acho que a gente tem que avaliar se vai ser algo que vai motivá-lo a estudar de uma maneira nova. Para alguns, inclusive, que de repente não estão tão motivados, pode ser uma motivação, mas para outros pode não ser. Então é isso aí, é avaliar com carinho se é para o meu filho esse comprometimento adicional, visando esses objetivos. E aí, quais são os objetivos? Aí volta no que você acabou de comentar, de também a família não se frustrar se o estudante lá na frente fala, não, mas eu quero estudar no Brasil, né? Não importa as condições todas financeiras, idioma, etc, eu quero fazer faculdade no Brasil. Também não se frustrar por conta daquele ponto lá do começo da nossa conversa. Aí é meio que a gente se pôr no lugar dele com uma idade um pouquinho mais à frente, 25, 30 anos. Ele com 17, 18 anos não ir para uma faculdade fora do Brasil por qualquer razão que seja, vontade ou condição financeira, ou de repente não se sente muito confiante com o idioma ou com outra coisa, tantas coisas podem passar pela cabeça, não quer dizer que aquele investimento todo não vai ser usado e não fez sentido, porque quantas pessoas, né, não mudaram de carreira ou não quiseram mudar de carreira depois de ter iniciado uma carreira, depois de algum tempo seguindo uma carreira. A gente ouve histórias desse tipo todo dia. Quanta gente, mesmo mantendo a carreira, eu trabalho com tecnologia, todo mundo sabe, né, tem a percepção que a tecnologia muda demais. Então, assim, facilmente uma pessoa que, por exemplo, trabalha em tecnologia, trabalha em engenharia, trabalha em campos até de ciências sociais, etc.,
se beneficiaria de ter uma formação no Brasil e, eventualmente, lá mais para frente, já com a carreira estabelecida, uma estabilidade financeira, etc., fazer uma segunda graduação fora do Brasil ou ingressar numa especialização ou num mestrado fora do Brasil. E hoje, eu sou testemunha, tem das melhores universidades do mundo, inclusive, você pode fazer online com um diploma de bacharel, com um diploma de mestre. É um comprometimento de tempo, é um comprometimento financeiro, mas você pode cursar daqui do Brasil viajando 3 vezes por ano, só para lá, passando 1 a 2 semanas, 10 dias mais ou menos, em cada uma das viagens. Então, é um investimento de tempo, né? Quando eu falo de investimento não é só financeiro, é um investimento de tempo, de dinheiro, um comprometimento, de energia, etc., que ele não pode render frutos só agora no final do ensino médio. Ele vai ser útil para esse estudante, se concluído, mesmo na fase adulta. Eu tenho muita convicção disso, ainda mais no mundo que a gente vive, né, de transformações cada vez mais rápidas. Então, eu estou falando, as melhores universidades têm os cursos hoje disponíveis até para você aprender remotamente, ter um diploma do mesmo nível do diploma do estudante que vai lá para o campus nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc., todo dia. A gente nem sabe quais outras novidades vão vir aí depois de 2030, 2035, verdade, quando eles ainda vão ser relativamente jovens, né? É verdade. Então, na verdade, assim, é um plano de futuro, né? Exato. Não de short term, mas de long term. Exato, acho que esse é o grande ponto, assim, essa dupla diplomação, ela não é um investimento ou um comprometimento só para a vida estudantil, da forma que eu vejo, muito pelo contrário, ele abre possibilidades de carreira que pouca gente teria sem essa dupla diplomação, né? Perfeito. Queria te agradecer. Prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tem alguma mensagem final? Não, só agradecer novamente o convite, agradecer a parceria com o Magister. Vocês sempre estão muito abertos a dialogar com as famílias. A gente sente aqui muito em casa, né? Sempre de portas abertas, com coordenação, com diretoria, para conversar, dar sugestões, eventualmente buscar melhoria de alguns pontos que a gente acha que possa ser melhorado. É só agradecer, mandar um beijão para os meus 2 estudantes, né, e que continuem sendo ótimos estudantes, dedicados, são ótimos filhos, e que tenham muito sucesso, né, na vida, na carreira, na vida estudantil. Se Deus quiser. Acho que é o que todo pai e toda mãe desejam. Muitos dos professores mais próximos têm carinho. A gente também deseja. Todo mundo quer ver os seus pupilos tendo sucesso, né? Muito obrigada, Roberto. Obrigado, Luciano. Então fica aqui o nosso convite para você conhecer um pouquinho mais sobre a dupla diplomação. Vem para o Magister.